Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aula de física. E você, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva para conhecer a física de uma forma bem diferente. Ative os sinos de notificação e, principalmente, curta e compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu comentário para ajudar a fazer o nosso canal crescer e chegar a você com mais qualidade. Bem, na aula de hoje nós vamos falar da eletrostática. Estamos iniciando uma playlist nova no canal. Começamos pela carga elétrica. E para falar da carga elétrica, nada melhor que o experimento de Millikan, né? Um cilindro fechado ao qual tínhamos duas placas eletricamente carregadas por uma bateria, uma positiva e a outra negativa. Vamos colocar aqui na placa, ó, ligada ao polo positivo, ligada ao polo negativo, criando entre as placas um campo elétrico, assunto que veremos para frente. Com isso, um atomizador, que é um borrifador, ele borrifava óleo. Pequenas gotículas de óleo passavam de um furo da placa para outra. O que acontecia então? A bateria era ligada, vamos supor que exista um botão que regule a tensão aqui. Eu começo a regular a tensão, deixando mais intenso ou menos intenso este campo elétrico. Um raio-x era acionado que arrancava elétrons do ar. Os elétrons do ar eram absorvidos por esta partícula de óleo e ficando então eletrizada. Como ele arranca elétrons, a nossa partícula de óleo ganha esses elétrons. E quando o campo elétrico era ligado, a partícula subia. Ué, mas por que o elétron negativo subia para o positivo? Vamos ver isso na aula de hoje. Com isso, Millikan conseguiu equilibrar duas forças fundamentais. Uma força elétrica que está para cima com a força gravitacional, que é o peso da partícula de óleo que está para baixo. Com isso, a descoberta do valor da carga elétrica elementar, que falaremos logo mais, né? De 1,610 a menos 19 Coulomb. Bem, de uma maneira bem rápida, mostrando para vocês aí, pesquisem depois com mais tempo, com mais calma, tem vídeos muito legais que falam do funcionamento deste experimento. Bem, mas quer saber o que é um campo elétrico, uma carga elétrica, por que o elétron subiu? Vem comigo para essa aula. Estamos iniciando, portanto, a eletricidade e eletromagnetismo de maneira geral. E para começar toda a história, vamos para a eletrostática, para a noção de carga elétrica. Como vocês viram ali no início da aula, né? A ideia, né, de como se descobriu o valor, de como medir a carga elétrica, né? A gente tem umas definições, então, que são muito comuns dentro de livros e apostilas, que é o que os seus vestibulares cobram. Que é o que é a carga elétrica? Ela é uma propriedade intrínseca da matéria, da matéria. Ela é uma propriedade do nosso sistema físico. Sistema físico, que é aquela região do espaço, que eu já expliquei para vocês. Depois eu coloco um link para quem não assistiu a aula sobre isso. Mas que eu posso, dentro desta região do espaço, ou olhar um próprio corpo, eu vou ver que ali eu tenho matéria. E essa matéria tem sempre duas propriedades que são dela, são intrínsecas a ela, que é massa e carga. Então nós vamos tratar agora apenas da carga elétrica. Para isso nós precisamos lembrar do nosso modelo atômico, que aqui está bem simplificado, bem de uma forma assim rápida para entender, tá? Nós temos então aqui um núcleo e a eletrosfera, como vocês já viram isso em química. E nós temos os elétrons que orbitam ao redor deste núcleo, né? Onde no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, aqui as letrinhas representativas, e esses então girando ao redor do núcleo, os elétrons. Nós estudaremos ainda nesses assuntos da eletrostática a força que existe entre um elétron e um próton que os mantém ligados, conhecida como força elétrica. E vamos entender de maneira geral
como é que conseguimos tirar elétrons ou colocar elétrons em um corpo? Para poder ficar tudo isso bem claro e compreendido, carga elétrica é o primeiro caminho. Bem, entendido que a carga elétrica e que ela está associada a quem compõe o átomo, nós então vamos fazer aqui uma ideia geral de quanto vale o seu valor. Um elétron, ele é convencionado com uma carga que a gente representa por Q. Então, a carga do nosso elétron, sendo esta menos um Ezinho. O que vem a ser este Ezinho? É a chamada carga elementar, que é o que nós vimos na experiência de Millikan. É esta carga elementar o valor que Millikan descobriu. Estão lembrados? Bem, quando a gente olha para o próton, a carga de nosso próton ela é mais um E. Na história da eletricidade, né, a questão de sinais, elas tinham outros nomes. Né? Então ela veio sendo mudada até chegar na ideia de um é positivo, o outro é negativo. Tá? E o nêutron é a nossa partícula elementar que não tem carga. Vale zero o valor do seu E. Agora, quanto é que vale este E? Então, a nossa carga, que é o valor de 1E, foi então descoberto por Millikan num valor de aproximadamente 1,6 10 a menos 19 coulombs. Ok? Tem algumas casas após esse número 6, mas para os nossos estudos de maneira geral, e não necessariamente somente para o ensino médio até o ensino superior, a gente usa 1,6. Quando muito criterioso, 1,602. Mas é raro, os arredondamentos para uma casa permitem 1,6. Mas lógico, é um valor constante. Muitos dos problemas trazem eles para vocês. Então tá aqui, ó, a nossa carga elétrica com o seu valor elementar. Isso quer dizer que a carga do elétron é o positivo, o negativo de 1,6 10 a menos 19 e o do nosso próton é positivo de 1,6 10 a menos 19. Agora, um corpo, por ser composto de átomo, ele então tem eletricidade? Existe eletrostática, né? Aquela eletricidade estática nos corpos? Como saber se um corpo tem ou não tem? Vamos entender alguns conceitos fundamentais da eletrostática. Para entendermos o processo de como um corpo pode ter carga elétrica ou não, vamos então com a ideia de um corpo eletricamente neutro e um corpo eletrizado. Como verificamos isso? Primeiro a gente tem que entender o que é a carga de um corpo. Para que um corpo tenha carga elétrica, a gente tem que somar todas as cargas que ele possua. Agora, pode acontecer de ele ter várias cargas, eu somá-las e dar zero a quantidade de carga de um corpo. Aí você fala, mas Hilton, como? Se ele tem carga elétrica, a gente tem que entender isso. Que a carga de um corpo é a soma da carga de prótons que ele tem, mais a soma da carga de elétrons. Se a gente lembrar que os prótons teriam cargas positivas e os elétrons cargas negativas, se esta quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons, a carga de prótons é igual à carga de elétrons. Quando eu somar um positivo e um negativo, isso dá zero. Quando eu tiver mais prótons, então minha carga do corpo é positiva. Se no caso eu tiver mais elétrons, então a carga do meu corpo torna-se negativa. Bem, como a gente vai entender esta ideia? Então, para facilitar a sua visualização, vamos lá. Vamos colocar este corpo, deixa eu trocar aqui a caneta por uma melhor. Este sendo eletricamente neutro. Então, vamos escrever aqui que ele está eletricamente neutro. Portanto, a quantidade de prótons tem que ser igual à de elétrons. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 prótons. Nós temos que então ter 7 elétrons. Tá aí. Isto acontecendo, a gente diz que um corpo é eletricamente neutro. Bem, e se nós tivermos ele eletricamente positivo? Aí fica fácil de entender, não é? Quando colocarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, enfim. Vamos botar mais um só para ficar todo mundo com 8, para fazer uma análise legal. Bem, como é que eu vou ter então em relação aos elétrons? Nós vamos ter da seguinte forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou parar aqui. Então eu entendo que ó, esta região, não que ele vai ser região, mas só para vocês enxergarem no quadro, ela está neutra, porque eu tenho a quantidade igual de prótons e de elétrons. Mas deste lado, ela apresenta 3 prótons. Então está eletricamente positivo. Aí você pergunta, mas por que, Hilton? Ficou mais prótons no corpo? Não, aqui ocorre uma falta de elétrons. Ah, como assim? Não tem próton? Não. Os prótons e os nêutrons, como a gente sabe, está lá no núcleo. A gente já discutiu. Não tem como eu mexer. A gente mexe com os elétrons na eletrosfera. É mais fácil de retirar eles de lá. Então, neste corpo foi retirado elétrons. Então, falta elétrons nele. Por isso que ele é eletricamente positivo. Então, agora fica lógico para vocês. Para ele ser eletricamente negativo, nós vamos ter um excesso, né? Então, aqui passamos a ter um excesso de elétrons. Agora, visualmente, como que vai ficar? Então, nós estávamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, tem muito mais elétrons do que prótons no meu corpo. E aí a gente volta agora para a equação. Quantidade de prótons com a de elétrons. Carga de próton, teríamos 8 vezes 1,6. Estão lembrados? Assim como 8 vezes 1,6, 10 a 19 de elétrons. Fazendo o cálculo da carga, positivo e negativo, zero. Eletricamente neutro. Carga elétrica nula. Agora, para o lado de cá, nós temos 3 positivos. Faltam elétrons. Então, eu tenho mais prótons do que elétrons. Quando eu fizer a quantidade vezes 1,6, a carga do corpo é positiva. E a mesma coisa aqui, então, negativa. É dessa forma que a gente vai identificar quando o corpo tem carga positiva, carga negativa ou ele é neutro. Bem, entendido isso, temos mais alguns assuntos para ver aqui pela frente. Vamos lá. Mais um assunto nosso, na verdade ele é complementar ao que nós estávamos falando, e como saber então qual é a quantidade de carga final que o corpo tem? Eu sei que eu tenho que somar a de prótons com a quantidade total de carga de elétrons e esse resultado da carga do meu corpo. Acabei de ver. Mas tem uma maneira muito mais fácil. Agora que a gente já sabe que quando eu tenho falta de elétrons no corpo, ele tem carga positiva. E se ele tiver excesso de elétrons, ele tem uma carga negativa, basta a gente pegar esta quantidade, que é um múltiplo inteiro, né? Eu tenho 1 elétron, 2 elétrons, são múltiplos inteiros, e multiplicar pela carga elementar. Já que um elétron tem aquela carga elementar, né, prevista por Millikan, pronto. Só multiplicar pela essa quantidade de falta ou de excesso. Traduzindo, a carga elétrica de um corpo é sempre o múltiplo inteiro da sua carga elementar. Tá aqui, ó, bem tranquilo a forma de determinarmos isso. Não esquecendo que o nosso E, ele é de 1,6 10 a menos 19 coulombs, e esse nosso N é um múltiplo inteiro. E assim por diante.
Lógico que se ele der zero, a carga vai dar zero, corpo neutro. A mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, para eu medir a carga que ele tem eletrizado a partir de um elétron, 2 elétrons, mas lógico que nós não vamos ter 1 elétron, 2. De maneira geral é milhões, bilhões e afins. A ideia é bem simples aqui, ó. Se nós tivermos 1 vezes 10 a 12 elétrons no corpo, então aqui eu digo que há um excesso de elétrons no meu corpo. Eu sei que a carga vai ser negativa, beleza? Mas bem, aqui apenas é a quantidade. 10 a 12, 3 é 1000, 6 milhões, 3 mais 3, né, para 9 dá bilhões, mais 3 para 12 dá trilhões. Eu tenho 1 trilhão de elétrons no meu corpo. Em falta, positivo. Em excesso, negativo. Beleza? Então a gente vai trabalhar esta ideia, por enquanto, com o módulo desta carga, que aí depois a gente só define se é falta ou se é excesso. Aí, como a carga elementar ela é de 1,6 10 a menos 19 coulombs, então a nossa carga elétrica basta multiplicar estes dois. E ao multiplicar é aquela regrinha. Vou usar os números e fazer a operação e depois mexer com os expoentes. 1 vezes 1,6, a nossa carga é de 1,6. Conservo a base, 12 e o menos 19 faz ficar menos 7 coulombs. Ok? Note que esta é a nossa potência final. Mas pode surgir uns númerozinhos ali bem comuns, chamados de submúltiplos. Mas até aqui foi bem tranquilo. A ideia é essa. Então a carga do meu corpo 1,610 a menos 7. Mas bem, e os nossos submúltiplos? Que irão aparecer bastante. Nós podemos ter um Mzinho, que é o nosso mili, aí MC, milicoulomb. Mas só vamos escrever os múltiplos de maneira geral. Nós podemos ter este Uzinho, que é o nosso micro. Acredito que todos devam lembrar. Nós podemos ter um N, que é o nano. Um P, que é pico. Um F, que é fento. Enfim, tem que decorar isso tudo? Não. Principalmente mili, micro, nano, que são os clássicos. Mas e aí, quais são as potências? Ó? É 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, 10 a menos 15. Estão vendo? Vamos de 3 em 3. Viram como é fácil de decorar? É ir de 3 em 3 e vai descendo, ó, até chegar lá. Mas isso aqui, gurizada, só é uma forma mais rapidazinha aí da gente decorar, mas não tão necessária. Importante saber como calcular esta quantidade de carga. Pois bem, definido isso, já temos uma boa bagagem para entender agora alguns princípios da eletrostática. Vamos para eles. Os nossos princípios fundamentais da eletrostática estão aqui no quadro e de uma maneira bem rápida, né, coloquei eles aqui para que fique fácil de você compreender e não esquecer mais. Primeiro princípio é o princípio da atração e repulsão, também conhecida como a lei de Dufay. Por que lei de Dufay, né? Este físico-químico francês foi o primeiro a mostrar que as cargas elas, né, tinham duas espécies e havia interação entre elas. Bem, antigamente, como, né, já devo ter mencionado, essas cargas elas tinham outros nomes. Vítrea e resinosa, uma coisa assim, se não me engano. Para mostrar que eram de duas categorias. Franklin que falou, ó, Benjamin Franklin, é positiva e é negativa. E assim ficou, as duas categorias que a gente adota até hoje. Mas Dufay falou, pera lá, se interagirmos essas cargas,
positivas e negativas, algo vai acontecer. E foi ele então que colocou para nós que cargas de mesmo sinal, quando interagem, ou seja, um positivo com positivo e um negativo com negativo, elas se repelem. E quando essas cargas têm sinais opostos, uma positiva e uma negativa, elas então se atraem. E ele foi o primeiro a dar esta noção do que era a repulsão e a atração. Para determinar matematicamente isso, a nossa próxima aula, né, não necessariamente a próxima, mas virá aí pela frente, nós falaremos sobre a lei de Coulomb, que mostra como calcular a força existente. Mas, de maneira geral, Dufay, então, estabelece esse nosso primeiro princípio. O nosso segundo princípio é o princípio da conservação de cargas elétricas. Para quem já vem acompanhando o canal, já tem uma noção do que é essa ideia de conservação. Nós já vimos lá em mecânica, conservação de energia. Aqui nós vamos conservar cargas. Portanto, em um sistema, aqueles que acompanham nossas aulas, né, têm a ideia e já sabem o que é o sistema físico, e ele isolado, então ele está, né, interagindo só com os corpos dentro daquele sistema, os sistemas externos não interferem. Então, em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas do nosso sistema, ela é constante. Ou seja, o somatório de cargas do meu sistema tem que sempre se manter constante. Vamos colocar de uma maneira mais fácil. Vamos entender o seguinte: o somatório de todas as cargas que eu tenho antes tem que ser igual ao somatório de todas as cargas que eu tenho depois. Aí você me pergunta, Hilton, mas como que eu vou identificar este antes e este depois? Bem, eu pego um sistema qualquer e traço um limite nesse meu sistema, uma fronteira, para dizer que só os corpos aqui dentro vão interagir. Esse é o meu sistema eletricamente isolado. É o que eu falei, uma região do espaço que eu olho. E aí eu tenho determinados pontos e ali traçamos algumas características. A ideia é essa. Então tá aqui. Aí colocamos um corpo A, um corpo B e um corpo C. Cada um tem a sua quantidade de carga. 5 coulombs, 4 coulombs, 1 coulomb. Qual é a quantidade total de carga? 5, 4, 1, 10. Então aqui tem 10 coulombs. Aí o que eu faço? Começo a interagir A com C, C com A com B, e faço uma interação entre essas cargas de maneira que elas possam trocar elétrons entre si. Ao final do processo, a quantidade que eu tiver depois tem que ainda ser 10, para dizer que meu sistema é eletricamente isolado e obedece o princípio da conservação. Tá claro isso para vocês então? Deixa eu apagar aqui para que vocês possam dar um print desses dois princípios que usaremos muito. Mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem, e num sistema isolado, a quantidade de carga que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Tranquilos? Bem, para a gente poder dar um fim na nossa aula desses conceitos básicos, vamos entender um pouquinho sobre condutores e isolantes. Finalizando a nossa aula 1 da eletrostática, só sobre os conceitos básicos, agora temos os condutores e os isolantes elétricos. Bem, dessa vez eu coloquei uma boa quantidade de texto, mas é para que fique bem gravado para vocês. Até vou dar um espaço para que vocês consigam dar aquele print. O que é um condutor elétrico? É quando o meu material, ele então permite que os portadores de carga elétrica se movimentem com facilidades por sua estrutura. Caso isso não aconteça, ele é classificado como isolante. É a maneira mais rápida e simples que nós temos de entender. Então, toda vez que eu eletrizar, pode ser um condutor como isolante, os dois permitem eletrizações, né? Aquela ideia de retirar ou colocar elétrons. Bem, quando eu fizer isso, o condutor ele tem ali, né, os elétrons livres, permitindo com mais facilidade a movimentação. O nosso isolante não permitirá. Essa é a ideia mais simples, mais básica que nós podemos ter. Agora, vamos supor então que eu venha aqui com a minha mão e eletrize
esta região do meu condutor. Bem, como eu vou eletrizar? Isso é o assunto de nossa próxima aula, os processos de eletrização. Pois bem, neste momento, vamos só entender o seguinte, vou colocar um excesso de elétrons nessa região. Então, o que vai acontecer com o meu condutor? Os elétrons, eles sempre buscam ir para regiões onde eles conseguem ficar mais em equilíbrio, um equilíbrio eletrostático. Mais para frente também falaremos sobre isso. Mas, de toda forma, eletrizei esta regiãozinha e os elétrons vão sempre migrar para a superfície do nosso condutor. Isso que a gente está usando é a ideia dos elétrons. Então, esta é a ideia do condutor. Condutor e isolante podem ser eletrizados, mas no condutor os elétrons buscam sempre a superfície externa deste condutor, devido a esses portadores livres, né, que nós temos. Já no isolante, se eu atritar esta região, é aqui que os elétrons ficarão. Essa é a diferença padrão do condutor e do isolante. Bem, o isolante, ele pode apresentar outros nomes. Eu, particularmente, não gosto de chamar de isolante, né? Eles são classificados como não condutores, o que seria o mais lógico, ou os maus condutores. Mas a palavra que eu mais gosto são os dielétricos. Essas aqui, sim, é uma palavra que condiz mais com a ideia do isolante. Bem, esses dielétricos a gente usa também em assuntos mais para frente. Então não esquecer que o isolante e o dielétrico é a mesma situação. Agora, os condutores, eles podem ser classificados de 3 espécies. Além disso, eu posso ter semicondutor, supercondutor. Então, esse nosso assunto, ele é bem amplo e valeria muito a pena uma aula sobre ele. Mas, para o nosso começo básico, isso aqui basta. Agora, se você quer uma aula, deixe nos comentários que você gostaria que eu montasse uma aula de assuntos mais específicos de condutores isolantes, que aí eu vejo a nossa demanda e monto para vocês, ok? Pois bem, gravem isso que é importante, o condutor e o isolante permitem a eletrização. No condutor, os elétrons em excesso ou a falta, enfim, migram para a superfície, enquanto no isolante é aonde você eletrizou. Bem, vamos ficando por aqui. Lembrando sempre, se você não está inscrito, ative aí, né, o sino de notificação, se inscreva, curta o vídeo, não custa nada, é só clicar e ajuda demais o nosso canal. E principalmente deixe um comentário, o que foi bom, o que foi ruim, porque contribui demais para eu melhorar um trabalho e levá-lo com mais qualidade para vocês. Bem, ficamos por aqui, aguardo vocês na nossa próxima aula, os processos de eletrização. Um forte abraço e um beijo no cérebro.